Imagine por um instante a cena que vou te descrever. Era noite em Jerusalém. As ruas estreitas da Cidade Santa estavam quase desertas, iluminadas apenas por tochas distantes e pelo brilho frio da lua sobre as pedras antigas. Um homem caminhava sozinho, evitando ser reconhecido. Ele não era um homem qualquer. Era um dos homens mais influentes de Israel. Um fariseu, um membro do Sinédrio, o Conselho Supremo da Nação, conhecido como Príncipe dos Judeus, segundo as próprias palavras de João, capítulo 3. Um mestre da lei, daqueles que estudavam a Torá desde a infância, que conheciam profundamente os 5 livros de Moisés, os Salmos de Davi, os escritos dos profetas. Ele era chamado por Jesus de Didáscalos tou Israel, o mestre de Israel, como o próprio Senhor o chamaria poucos minutos depois, naquela conversa. E mesmo assim, naquela noite, ele caminhava com discrição, com o coração batendo forte no peito, indo procurar um homem de Nazaré que não tinha a formação rabínica das escolas oficiais, que não havia se sentado aos pés dos grandes mestres reconhecidos de Jerusalém, e que mesmo assim ensinava com uma autoridade que sacudia toda a Galileia e agora começava a sacudir também a Cidade Santa. O nome desse homem era Nicodemos. E antes de eu continuar a história, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Se você está ouvindo este vídeo agora, deixa nos comentários de onde você está nos acompanhando. Pode ser do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, de Angola, de Moçambique, de qualquer canto do mundo. Eu quero saber onde está cada irmão e cada irmã que está sedento por entender as Escrituras de verdade, não com superficialidade, mas com profundidade. Porque o que eu vou te revelar agora sobre esse encontro entre Nicodemos e Jesus pode mudar para sempre a forma como você lê o Evangelho de João, capítulo 3. E pode até mudar a forma como você enxerga sua própria fé. Nicodemos chegou diante de Jesus naquela noite com uma frase cuidadosamente formulada. Ele disse, segundo o registro de João, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Repare na escolha das palavras. Nicodemos não disse, eu sei. Ele disse, nós sabemos. Ele estava falando em nome de um grupo, possivelmente em nome de outros fariseus que, em segredo, reconheciam que havia algo de extraordinário naquele homem de Nazaré, mas que não tinham coragem de admitir isso publicamente, porque seria a ruína de suas posições religiosas. Ele também chamou Jesus de Rabi, um título de respeito e reconhecimento. Era um gesto de humildade significativo para um homem da sua posição. Nicodemos estava ali para dialogar, para investigar, talvez para aprender. Mas ele não estava preparado para o que viria a seguir. Porque Jesus, sem responder ao elogio, sem agradecer pelas palavras gentis, foi direto ao ponto e disse uma frase que atravessou Nicodemos como uma espada. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para você que está ouvindo, talvez essa frase pareça simples. Talvez você já a tenha ouvido centenas de vezes em igrejas, em pregações, em cânticos, em conversas evangelísticas. Nascer de novo é uma das expressões mais conhecidas do cristianismo. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e essa é a chave para entender tudo o que vou te explicar a seguir. Para os ouvidos de um judeu do primeiro século, e principalmente para os ouvidos de um fariseu como Nicodemos, essa frase não era simples. Essa frase era impactante, era desconcertante, era algo que parecia, à primeira vista, completamente desconcertante. E é por isso que Nicodemos respondeu com aquela pergunta que parece tão estranha quando lemos rapidamente. Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Muitos leitores modernos
riem dessa resposta. Pensam que Nicodemos foi ingênuo, que ele não captou a metáfora, que ele era espiritualmente cego. Mas eu te garanto, com toda a profundidade que o estudo das Escrituras e da cultura judaica permite, que a reação de Nicodemos foi muito mais complexa do que ingenuidade. Nicodemos provavelmente captou o peso do que Jesus disse, e foi justamente por isso que ele reagiu daquela forma. E para você entender o porquê, eu preciso te levar agora para dentro da mentalidade judaica do primeiro século. Porque sem essa contextualização, você nunca vai compreender a profundidade do que aconteceu naquela noite. No judaísmo do tempo de Jesus, a expressão nascer de novo não era uma expressão desconhecida no ambiente religioso. Os rabinos ensinavam que existia uma categoria de pessoas que precisava passar por uma transformação radical para entrar no povo de Deus. Sabe quem eram essas pessoas? Os gentios, os pagãos, os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo. Quando um romano, um grego, um egípcio decidia abandonar seus deuses e abraçar o Deus de Israel, ele passava por 3 rituais: a circuncisão, o batismo de imersão, chamado Tevilá, e, no tempo em que o templo ainda existia, a oferta de sacrifício. E segundo a tradição rabínica preservada no Talmud, no tratado Yevamot, aquele convertido era considerado como uma criança recém-nascida. Sua vida antiga, suas dívidas, seus laços familiares pagãos, tudo isso era considerado, em termos religiosos e civis, deixado para trás. Ele começava do zero, como um bebê dentro do povo da aliança. Esse era o peso, a radicalidade, a literalidade do que significava essa transformação no contexto judaico. Era o início absoluto de uma nova identidade dentro da aliança de Israel. Mas aqui está o ponto crucial. O ponto que faz toda a diferença. O ponto que explica por que Nicodemos teve aquela reação. Esse conceito de transformação radical era aplicado tradicionalmente aos gentios convertidos, não a um judeu de nascimento, porque o judeu, sendo descendente de Abraão, circuncidado no 8º dia, criado sob a lei de Moisés, já era considerado parte do povo escolhido por nascimento. Ele não precisava começar de novo. Ele já tinha nascido dentro da aliança. Os rabinos preservaram um dito antigo que aparece na Mishnah, no Tratado Sinédrio, capítulo 10, dizendo que todo Israel tem parte no mundo vindouro, baseando-se em uma leitura particular de Isaías. Para muitos fariseus, ser judeu já era praticamente um caminho garantido para o reino. Bastava manter a lei externamente, evitar contaminações, fazer os jejuns prescritos, pagar os dízimos, e a entrada estava confiantemente esperada. E é dentro dessa mentalidade de pertencimento herdado, dessa mentalidade que confiava na linhagem e na obediência ritual, que Nicodemos ouviu as palavras de Jesus naquela noite. E agora, eu quero que você sinta o impacto do que Jesus disse para Nicodemos. Quando Jesus olhou nos olhos daquele fariseu, daquele membro do Sinédrio, daquele mestre de Israel, e disse: é preciso nascer de novo. O que ele estava dizendo, em outras palavras, era: Nicodemos, você, com toda a sua linhagem abraâmica, com toda a sua circuncisão, com todo o seu conhecimento da Torá, com todos os seus jejuns e orações, você precisa de uma transformação tão profunda quanto a de alguém que nunca teve nada disso. Você precisa de uma renovação que sua origem não pode te dar. Você precisa de algo que vem de fora de você, que nenhum mérito seu pode produzir. E isso, meu irmão, minha irmã, era uma afirmação que abalava as fundações do orgulho religioso. Era teologicamente revolucionária, era socialmente humilhante, era espiritualmente desconcertante. Por isso Nicodemos, em sua resposta, pareceu desviar para o sentido literal, não necessariamente porque ele fosse ingênuo,
mas porque o sentido espiritual era difícil de assimilar de imediato para um homem da sua posição. Aceitar aquela palavra seria reconhecer que tudo o que ele havia construído ao longo de décadas de estudo e prática religiosa não bastava diante de Deus. Mas Jesus não deixou Nicodemos escapar pela porta do literalismo. Ele foi mais fundo. Ele disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui, mais uma vez, eu preciso te tirar da leitura superficial e te levar para a profundidade do texto original. Porque essa expressão, nascer da água e do Espírito, tem sido estudada por teólogos durante séculos, e existe uma interpretação que se encaixa belamente no contexto judaico de Nicodemos e que provavelmente ressoou em seu coração naquela noite. Quando Jesus falou em nascer da água, muitos estudiosos sérios das Escrituras enxergam ali uma referência a uma profecia muito específica do Antigo Testamento. Uma profecia que Nicodemos, sendo mestre em Israel, certamente conhecia. A profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Naquele texto, Deus promete por meio do profeta: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Você consegue ver a conexão: água, espírito, coração novo, renovação interior radical. Jesus estava ecoando Ezequiel diante de Nicodemos. E quando ele perguntou logo depois: tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? A repreensão não foi necessariamente por desconhecimento técnico das Escrituras, porque Nicodemos certamente conhecia Ezequiel. A repreensão foi porque ele conhecia o texto, mas não havia aplicado a si mesmo. Talvez ele lesse a profecia da renovação como algo que aconteceria coletivamente com Israel num futuro distante, na vinda do Messias. Mas talvez nunca houvesse parado para pensar que ele, pessoalmente, individualmente, precisava dessa renovação. Que o seu próprio coração também precisava ser transformado, que ele também precisava ser purificado por dentro, e não apenas por fora. E há ainda outro detalhe linguístico riquíssimo nessa passagem, irmão, que eu não posso deixar de te mostrar. A palavra grega usada por João para de novo é anoten. Essa palavra tem um duplo sentido no grego original. Ela pode significar de novo, novamente, mas também pode significar do alto, de cima, vindo do céu. Em outras passagens do próprio Evangelho de João, como em João capítulo 3, versículo 31 e em João capítulo 19, essa palavra é traduzida como de cima. Quando Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer, anotem, muitos comentaristas entendem que ele estava trabalhando com esse duplo sentido. Estava sugerindo, ao mesmo tempo, é preciso nascer de novo e é preciso nascer do alto. E Nicodemos, em sua resposta, captou principalmente o primeiro sentido, o sentido temporal de uma segunda vez. Por isso ele perguntou sobre voltar ao ventre da mãe. Mas o sentido mais profundo, o sentido que Jesus realmente queria comunicar, era o sentido vertical. Não se trata de um segundo nascimento horizontal, vindo de novo do mesmo lugar, mas de um nascimento totalmente novo, vindo de cima, vindo de Deus, vindo do céu. Esse é o nascer da água e do Espírito. É um nascimento celestial, sobrenatural, que nenhum esforço humano pode produzir. É algo que vem de fora de você, que desce sobre você, que entra em você e te transforma a partir de uma origem que não é tua, que não é deste mundo.
E é por isso que Jesus, no versículo 8, usa a imagem do vento. Porque o vento, no grego, pneuma, é a mesma palavra usada para espírito. O vento sopra de onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Você apenas sente os efeitos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é algo que você programa. Não é algo que você força a acontecer por meio de fórmulas religiosas. É um milagre soberano de Deus que age sobre o coração humano quando esse coração se rende em fé. E aqui está o coração do que Jesus queria transmitir naquela noite. Não apenas para Nicodemos, mas para toda a humanidade que leria esse diálogo nos séculos seguintes. Jesus estava anunciando algo profundamente novo. Estava anunciando que a verdadeira pertença ao povo de Deus não era questão apenas de linhagem genética, de obediência cerimonial externa, de pertencimento a um povo específico. Estava anunciando uma realidade que ultrapassava esses limites. O que importaria diante de Deus não seria apenas o nascimento físico, mas o nascimento espiritual. Não seria apenas a descendência de Abraão segundo a carne, mas a fé segundo o Espírito, como Paulo escreveria depois aos Romanos e aos Gálatas. Não seria mais apenas o templo de pedra em Jerusalém, mas o templo do Espírito Santo dentro de cada crente, como o mesmo Paulo escreveria à igreja de Corinto. Jesus estava começando, naquela conversa noturna com um único homem, a desenhar os contornos da nova aliança que seria selada com seu próprio sangue na cruz alguns anos depois. E veja a profundidade do amor de Deus revelada nesse encontro. Jesus não escolheu fazer essa revelação numa multidão, não escolheu fazer no templo, diante das massas, não escolheu fazer com pompa e cerimônia, ele escolheu fazer numa conversa íntima, à noite, com um homem só. Um homem que veio em discrição, talvez com receio, talvez com dúvidas, certamente carregando o peso de uma posição religiosa elevada. E Jesus o tratou com dignidade. Não o expôs publicamente, não o humilhou diante dos outros fariseus. Apenas lhe disse a verdade, com clareza, com firmeza e com amor. Porque o amor de Deus, irmão, não é o amor que confirma você como você é. É o amor que te ama tanto a ponto de te dizer que você precisa mudar. É o amor que não te deixa onde te encontrou. É o amor que te chama para um nascimento novo, para uma vida nova, para uma identidade completamente nova diante do Pai. E foi exatamente por isso que, dentro desse mesmo diálogo, no versículo 16, foram registradas aquelas palavras que ressoam até hoje como o mais conhecido versículo da Bíblia inteira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nasceu dentro do contexto da conversa com Nicodemos. Ele não veio do nada. Ele foi a explicação final do porquê o nascer de novo era possível. Porque Deus enviaria seu filho para morrer. Porque o filho seria levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E todo aquele que olhasse para ele com fé, todo aquele que cresce, seria salvo, seria, em outras palavras, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo, aplicando a obra da cruz ao coração do pecador. E pensa comigo na profundidade dessa imagem da serpente no deserto, irmão. Em Números capítulo 21, o povo de Israel estava murmurando contra Deus no deserto, e o Senhor enviou serpentes ardentes que mordiam o povo, e muitos morriam. O povo se arrependeu, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. E a ordem era simples: todo aquele que fosse mordido, se olhasse para a serpente levantada, viveria. Não era preciso fazer obras, não era preciso oferecer sacrifício, bastava olhar com fé. E essa é exatamente a imagem que Jesus aplicou a si mesmo naquela noite, diante de Nicodemos. Lá como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
e todo aquele que olhasse com fé para o crucificado viveria. Pensa na profundidade teológica disso. Jesus, que nunca pecou, se fez pecado por nós, segundo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e foi levantado na cruz, para que, olhando para ele, vendo nele a imagem do nosso próprio pecado carregado em seu corpo, sejamos curados de toda morte espiritual. Esse era o caminho do nascer de novo. Esse era o como. Não era através do mérito, não era através da lei, não era através de rituais. Era através do olhar de fé na cruz. O nascer de novo não é mérito humano, não é esforço religioso, não é acúmulo de boas obras, não é descendência genética, é um milagre. É um ato soberano de Deus que age como o vento que Jesus mencionou. Você ouve o vento, sente o vento, vê os efeitos do vento, mas não controla o vento. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. E talvez você esteja se perguntando agora, depois de tudo isso que eu te expliquei, e Nicodemos, o que aconteceu com ele depois daquela noite? A Bíblia não nos conta o desfecho imediato daquela conversa. João registra as palavras de Jesus e depois a narrativa segue. Nicodemos não dá uma resposta clara naquele momento. Ele provavelmente saiu daquela noite com mais perguntas do que respostas. Mas o Espírito Santo, que sopra onde quer, estava começando a trabalhar dentro daquele coração. E a Bíblia nos dá duas pistas posteriores, duas aparições silenciosas de Nicodemos, que nos mostram o que aconteceu com ele. A primeira aparição está em João capítulo 7, versículos 50 a 52. Quando os principais sacerdotes e fariseus estavam querendo prender Jesus, Nicodemos, no meio deles, levantou a voz e disse: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e tomar conhecimento do que ele faz? Foi uma defesa cautelosa, mas foi uma defesa. Ele foi imediatamente respondido com escárnio pelos outros, que zombaram dele perguntando: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surge. Mas a semente estava plantada, e ele teve coragem de levantar a voz num ambiente hostil, em favor do justo. E a segunda aparição, a mais comovente de todas, está em João capítulo 19, versículos 39 e 40. Depois que Jesus foi crucificado, quando a maioria dos discípulos havia se escondido com medo, foram dois homens que vieram para sepultar o corpo do Senhor. Um deles era José de Arimateia, descrito pelo texto como discípulo de Jesus, embora ocultamente, por medo dos judeus. E o outro era Nicodemos. O mesmo Nicodemos que tempos antes havia vindo à noite, em discrição. Agora vinha trazendo, segundo o registro de João, um misto de mirra e aloés, cerca de 100 libras, uma quantidade extraordinária, uma quantidade reservada para sepultamentos reais, para honrar o corpo daquele que ele agora reconhecia como o verdadeiro rei. Algo havia acontecido naquele coração, talvez não no momento exato daquela conversa, talvez ao longo dos meses e anos seguintes, enquanto o Espírito agia, enquanto as palavras de Jesus o transformavam por dentro. Mas a transformação aconteceu, e a prova é que ele apareceu publicamente naquele momento, quando estar do lado de Jesus podia significar consequências sérias diante do sinédrio, do qual ele mesmo fazia parte. E essa é a beleza do Evangelho que eu quero deixar com você, irmão, irmã, que está ouvindo essa palavra agora. Talvez você tenha começado a ouvir esse vídeo com uma certa distância. Talvez você seja como Nicodemos no início, religioso, instruído, com uma vida moral exterior em ordem, mas com aquela inquietação por dentro, aquela pergunta que não te deixa dormir. Será que isso é tudo? Será que minha religião, minha igreja, minha tradição, minha frequência aos cultos, será que tudo isso é suficiente diante de Deus? E a resposta de Jesus para você é a mesma que foi para Nicodemos. Você precisa nascer de novo.
Você precisa de uma transformação que vem de cima, não de dentro de você mesmo. Você precisa do Espírito Santo aplicando a você a obra que Jesus completou na cruz. E essa é a melhor notícia do mundo. Porque significa que a salvação não depende do seu currículo espiritual. Não depende de quanta Bíblia você leu, de quantos cultos você frequentou, de quantos pecados você evitou. Depende, segundo as Escrituras, da graça de Deus recebida pela fé, como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Depende de você olhar para a cruz, como os israelitas olharam para a serpente no deserto, e crer, e confiar que aquele que esteve pendurado na cruz esteve ali por você, para que você pudesse ser reconciliado com Deus e entrar no seu reino. E é por isso que Nicodemos precisou de tempo para processar tudo aquilo. Porque entender o nascer de novo não é apenas um exercício intelectual, não é apenas decifrar uma metáfora teológica, não é apenas estudar profecias do Antigo Testamento, é deixar o orgulho cair, é deixar o autoengano religioso desmoronar. É reconhecer que, apesar de toda a sua moralidade, de toda a sua linhagem, de todo o seu conhecimento, você precisa da graça de Deus. E essa rendição não é fácil para um homem religioso. Os evangelhos nos mostram repetidamente que foi mais fácil para os marginalizados, os publicanos, os pecadores reconhecidos socialmente, reconhecer a necessidade de Jesus do que para os religiosos da época, porque eles não tinham nada para defender. Mas para um fariseu, para um doutor da lei, para um membro do sinédrio, admitir a necessidade de nascer de novo era admitir que toda a estrutura sobre a qual ele construiu sua identidade religiosa não era suficiente diante de Deus. E é por isso que Jesus disse, em outra ocasião registrada em Mateus, capítulo 19, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem confiante em suas próprias riquezas, sejam materiais ou espirituais, entrar no reino dos céus. Mas a graça de Deus é mais forte que o orgulho do homem. E Nicodemos, ao longo do tempo, parece ter compreendido. E milhões de pessoas após ele, ao longo de 2000 anos, também compreenderam. E hoje, talvez, seja o seu dia. Talvez essa conversa entre Jesus e Nicodemos, registrada por João, inspirado pelo Espírito Santo, esteja chegando até você agora, pelo mesmo motivo que chegou até Nicodemos naquela noite. Porque Deus quer te dar um coração novo. Porque Deus quer tirar a sua pedra interior. Porque Deus quer agir pelo seu Espírito sobre você e te fazer nascer de novo. E você não precisa entender tudo. Nicodemos também não entendeu tudo na primeira noite, mas ele permitiu que a semente fosse plantada. E você também pode permitir agora. Antes de eu terminar essa reflexão, eu quero te pedir mais uma vez, irmão, irmã que está escutando essa palavra. Comenta aqui embaixo de onde você está nos ouvindo. Eu quero saber. Eu quero ver com meus próprios olhos a geografia da graça de Deus, alcançando corações em todos os cantos do mundo. Pode ser uma cidade pequena, pode ser uma capital, pode ser zona rural, pode ser uma metrópole, pode ser do outro lado do oceano. Eu quero saber. E quero pedir também que, se essa palavra te tocou, se essa explicação te ajudou a enxergar com mais profundidade aquilo que Jesus disse para Nicodemos, deixa o teu joinha aí, compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem, com aquele familiar que ainda confia na tradição religiosa e não em Cristo, com aquele irmão de igreja que precisa redescobrir o que realmente significa nascer de novo. Porque essa mensagem precisa correr, precisa atravessar fronteiras, precisa alcançar cada Nicodemos escondido no meio da multidão, cada pessoa que vem em discrição, com dúvidas, com perguntas, mas com fome de verdade. E se você nunca nasceu de novo, se você está ouvindo essa palavra e sente que pela primeira vez está entendendo o que Jesus quis dizer, eu quero te convidar agora mesmo, no silêncio do teu coração,
a fazer aquilo que Nicodemos eventualmente fez: olhar para a cruz. Olhar para Jesus levantado, exatamente como Moisés levantou a serpente no deserto, e crer. Crer que ele morreu pelos teus pecados, segundo as Escrituras, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Crer que ele ressuscitou para a tua justificação, como diz Romanos capítulo 4, versículo 25. Crer que pelo Espírito Santo, neste exato momento, Deus pode te dar um coração novo, te tirar a pedra, te dar vida, te fazer nascer de novo. Não é mágica, não é fórmula, é um milagre que acontece quando uma alma se rende. E você pode se render agora mesmo, aí onde você está, dirigindo, cozinhando, deitado na sua cama, andando na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Porque o vento sopra onde quer. E talvez ele esteja soprando sobre ti neste exato instante. Nicodemos não entendeu de imediato, mas ele chegou a entender. E não apenas entendeu com a mente, mas entendeu com a vida. Porque no fim, foi ele, junto com José de Arimateia, que cuidou do corpo do Salvador para o sepulcro. Foi ele que ajudou a envolver o corpo com os aromas preparados. Foi ele que esteve ali, em silêncio reverente, despedindo-se do Mestre, não mais como um fariseu temeroso, mas como alguém que tinha sido alcançado pela graça. Que tu, irmão, irmã, faças a mesma jornada. Que tu venhas a Jesus, mesmo que à noite, mesmo que em discrição, mesmo que cheio de dúvidas. E que tu saias dessa jornada como Nicodemos saiu, transformado, renovado, nascido de novo, para a glória do Pai, pelo poder do Espírito, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.